E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Que saudade de vocês! O Espaço Kids é muito diferente sem a presença de vocês aqui. Eu não vejo a hora de poder estar junto com todo mundo aqui, cantando, orando, lendo a Bíblia, fazendo tantas coisas divertidas que nós fazemos e aprendendo mais de Jesus. Por enquanto não dá pra gente se encontrar aqui no Espaço Kids, mas eu gostaria de lembrar você que toda semana, todos os sábados, nós temos um encontro online. É isso mesmo. Os links do Zoom, eles são enviados no sábado, perto das 2h30, para que você possa entrar e participar com a gente nessa nossa reunião Kids. Tem muita coisa legal, tem brincadeira, tem música às vezes, tem uma história, todo sábado é diferente e você pode participar junto, contar como foi a sua semana, brincar junto com a gente, vai ser muito divertido, tá bom? Outra coisa, todo domingo nós temos um vídeo novo, então sábado tem o Zoom e no domingo nós temos um vídeo novo no canal da Igreja Batista Novo Mundo. É um vídeo especialmente para as crianças, tá bom? Ei, o vídeo dessa semana é muito especial. Você precisa assistir ele até o fim. Ele vai nos ensinar a respeito de algo muito importante, porque a nossa semana começa com um dia muito legal, que é o Dia dos Pais. É isso mesmo. Você já deu um abraço no seu pai hoje? Já deu um beijo? Já agradeceu a Deus por ter colocado um paizão na sua vida? Esse dia é um dia que nós comemoramos e nos alegramos e fazemos coisas diferentes com os nossos pais, porque eles são importantes demais para nós. Ah, mas por que eles são importantes para nós? A Bíblia nos ensina que Deus criou a família. E junto com cada família, Deus criou um pai, um paizão. Um pai que sustenta, um pai que cuida, um pai que ama, um pai especial para cada um de nós. Cada pai tem as suas características, tem o seu jeito, tem o seu tamanho, cada pai é diferente. Além de tudo isso que nós falamos, os pais dão um exemplo de como podemos caminhar de uma forma que agrade a Deus. O pai que tem Jesus no coração transmite princípios da palavra de Deus. É isso mesmo. E eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com você, ensinar a você algumas coisas a respeito dos pais, o que a Bíblia diz a respeito dos pais e os conselhos que a Bíblia dá, e também alguns conselhos para nós que somos filhos, ok? Para facilitar melhor a nossa história de hoje, eu gostaria de usar algumas pegadas. Você sabe o que são pegadas? Você já viu pegadas? Você já esteve em uma trilha ou em algum lugar caminhando e viu marca de alguns pés? Pode ser marca de pés humanos ou marca de pés de animaizinhos também. Ou até mesmo na praia, quando você está caminhando naquela areia fofinha e os pés vão deixando uma marquinha, é isso mesmo. Isso são as pegadas. Pegadas são rastros, ou pegadas são marcas que ficam e essas marcas permanecem por muito tempo e indicam que alguém passou por ali, alguém deixou aquela marca por ali. As pegadas são muito importantes, você sabia? E costuma-se dizer que a pessoa que segue as pegadas de alguém é uma pessoa que imita aquilo que ela faz, imita aquilo que a pessoa que deixou a sua marca fez ou ainda está fazendo. Então, nós vamos pensar e refletir a respeito do que é seguir os exemplos de um pai e como um pai pode também dar exemplos aos seus filhos, ok? Então vamos lá. O primeiro versículo, que é a Bíblia Azul, se encontra em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vou repetir. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. O texto diz o seguinte: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Isso é algo muito importante. Os pais, gravem muito bem o que o versículo da Bíblia Azul está dizendo. O versículo da Bíblia Azul está nos ensinando que um pai deve ensinar os seus filhos.
Quantas coisas você já aprendeu com seu pai, não é verdade? Seu pai deve ter te ensinado a respeito de muitas coisas. E isso é importante demais. Ele já aprendeu com alguém, ele já aprendeu na escola, já aprendeu em casa, em tantos outros lugares, e ele está ensinando algo para você todos os dias. Por isso é importante parar, prestar atenção e reproduzir aquilo que ele ensina. Lembrando sempre que nós estamos falando de um pai que tem um coração cheio de Jesus, porque um pai que tem um coração cheio de Jesus, ele ensina a respeito de Jesus, ele dá exemplos que ele aprendeu com Jesus. A segunda Bíblia é a Bíblia Verde. Isso, grave bem que a Bíblia Verde, ela nos ensina algo importante que está escrito em Provérbios 13:24. Vamos procurar Provérbios 13, capítulo 13, versículo 24. O texto diz assim, preste bastante atenção: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Mas pastor, que negócio é esse? Você está falando para o meu pai me castigar? Olha só, a Bíblia está dizendo que o castigo é muito importante na hora certa. Às vezes nós fazemos algumas coisas que desagradam a Deus e também desagradam os nossos pais. Você já deve ter pisado na bola com seu pai. Você já deve ter feito coisas diferentes daquilo que o seu pai havia mandado, certo? E a atitude que a Bíblia ensina o pai a fazer é dar um castigo. O castigo, ele ajuda a fazer refletir a respeito daquilo que foi feito. Ele ajuda a pensar, ele ajuda você, ele ajuda o filho a pensar melhor, que depois, em outra vez, em outra oportunidade, ele não precisa tomar a mesma atitude. É necessário para que ele entenda que viver com Jesus, viver nos caminhos de Deus, é preciso sempre fazer as coisas certas. E dessa forma, a nossa vida com o nosso Pai também nos ensina a respeito disso. Por isso que, se o seu pai, por algum motivo, te castigar, te dar, falar para você ficar sem jogar videogame, ou não deixar você sair por algum motivo, é porque ele está tentando te ensinar alguma coisa. E veja que importante o que o texto diz. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Então a palavra de Deus está dizendo que o castigo também é um ato de amor, é uma forma de amar, é uma forma de cuidar dos filhos, ok? A próxima Bíblia, ela é a Bíblia Amarela. Isso mesmo, a Bíblia Amarela nos ensina algo importante que está também em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Então, o primeiro exemplo, a primeira Bíblia, que foi a Bíblia Azul, falou a respeito de ensinar os filhos. A Bíblia Verde falou a respeito da disciplina de um pai que castiga porque ama, ok? Que disciplina, vamos usar a palavra disciplinar, é melhor. É o pai que disciplina porque ama, certo? E a Bíblia Amarela, ela nos ensina algo importante que está em Provérbios, capítulo 20, deixa eu encontrar aqui, versículo 7. Vamos ler? Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. A terceira coisa que a Bíblia Amarela nos ajuda a entender e nos ensina é que um pai deve ser justo e ter uma vida correta. Ele deve ser justo e ter uma vida correta porque isso agrada a Deus. E porque nós falamos algo importante no começo,
que as pegadas, as marcas que uma pessoa deixa, elas são importantes também para outra pessoa. Se você como filho está seguindo as marcas do seu pai, o seu pai precisa também ser justo e correto para que você aprenda isso, certo? A Bíblia Vermelha nos leva para Provérbios, capítulo 23, versículo 15. E a instrução que nós encontramos nesse versículo diz assim: meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Esse versículo ele está falando a respeito daquilo que um pai faz com o seu filho. Ele está falando que um pai sábio, ele passa ótimos conselhos, ele passa ótimas instruções e dessa forma ele contribui muito para o crescimento do seu filho. Como você está vendo, não é tão simples ser um pai. Ser um pai tem muitos detalhes e muitas coisas que precisa acontecer para que um filho aprenda e siga os passos de um pai honesto, justo, que aconselha, que disciplina, que ensina tantas outras coisas, que dá conselhos bons, como nós lemos nesse último versículo. Então veja quantos detalhes e quanta coisa um pai precisa fazer para ser um pai segundo o coração de Jesus. Quanto mais perto seu pai estiver de Deus e quanto mais ele depender de Deus, mais ele será um homem, um pai segundo o coração do Senhor. Legal? Mas nós estamos falando somente dos pais? Não, estamos falando também a respeito dos filhos. E as Bíblias coloridas, elas nos ajudarão também a descobrir algo precioso que os filhos precisam entender e fazer e cumprir aquilo que a Bíblia diz. Vamos lá para a primeira cor. Agora você, filho, preste atenção na Bíblia de cor azul. E o texto está em Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. Veja só, eu estava falando no começo que os pais precisavam ensinar, certo? E agora, nós como filhos precisamos prestar atenção naquilo que o pai ensina. Eu também falei que o pai ensina muita coisa, porque ele aprendeu de alguém, ele aprendeu em algum lugar, ele aprendeu com a vida. Imagina só quantas coisas um pai aprende com a vida, com o tempo que ele já viveu, quantas coisas legais ele pode nos ensinar. Você já deve ter percebido algum dia, enquanto seu pai estava falando com você, algo diferente que ele ensinou que você ainda não sabia e que foi muito legal. Um pai segundo o coração de Deus ensina e um filho segundo o coração de Deus presta atenção naquilo que o pai ensina. Então a Bíblia azul nos ajuda a entender que precisamos prestar atenção nos ensinos que os nossos pais nos passam. A Bíblia vermelha, ela também nos traz algo importante que está escrito em Salmos, capítulo 6, versículo 20. Vou ler aqui para você com a minha Bíblia vermelha, certo? O texto diz assim: filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Ou, em outra versão, diz assim: meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. Faça aquilo que o seu pai manda. Às vezes, você está tão envolvido com alguma coisa. Um exemplo, você está lá brincando, andando de bicicleta, jogando bola, ou fazendo outra coisa legal. Tem tanta coisa legal que a gente pode fazer. E o pai dá uma ordem: filho, você precisa agora tomar banho. E você faz uma cara assim: eu não quero tomar banho, eu não vou tomar banho. Isso demonstra que você está sendo desobediente. E a Bíblia nos ensina, e a Bíblia vermelha que nos levou para Provérbios, capítulo 6, versículo 20, diz que nós precisamos obedecer os mandamentos dos nossos pais, do nosso pai. Nós precisamos obedecer aquilo que o nosso pai diz.
e isso certamente trará algo muito legal para a nossa vida. A Bíblia verde, que é a Bíblia de quem torce para o coxa, a Bíblia vermelha pode ser a Bíblia de quem torce para o Atlético, certo? E a Bíblia verde é de quem torce para o coxa. Provérbios capítulo 10, tá bom? Provérbios capítulo 10, versículo 1, que diz: o filho sábio é a alegria do seu pai. Se você buscar ser sempre uma criança sábia, você alegrará o coração do seu pai. Isso é bíblico. Se você buscar sempre agir com sabedoria, agir com inteligência, agir de uma forma certa em todas as situações, buscar fazer tudo direitinho, você alegra o coração do seu pai dessa maneira. Você já tem um exemplo disso. Quando você se dedica a aprender alguma coisa que é tão difícil na escola, tira uma boa nota, tem um bom resultado naquilo que você se dedicou, o seu pai fica muito feliz, não é verdade? Não acontece isso com você na sua casa? E isso é o que a Bíblia nos ensina. E por fim, nós falaremos a respeito daquilo que a Bíblia amarela nos aponta. A Bíblia amarela dá um exemplo, nos dá uma instrução que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Vamos ler? Provérbios 15, versículo 5. Preste bastante atenção nesse último versículo. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Nós falamos que um pai deve disciplinar ou às vezes usar algum castigo para o seu filho. Nós trocamos a palavra, falamos a respeito da disciplina, porque castigo parece ser uma palavra muito forte, né? Então, a disciplina para os pais, a disciplina para o filho, ela é importante e ela traz bênção para aquele filho que aceita a disciplina. Então, por mais que você não goste, por mais que você está sendo contrariado de alguma forma, aceite a disciplina do seu pai, porque como nós aprendemos, a Bíblia nos diz que o seu pai está fazendo isso com amor. Tudo isso nós estamos falando porque as marcas que os pais deixam para os filhos são importantes e nos trazem bênção. E você pode ser muito abençoado ao seguir os rastros ou as pegadas do seu pai. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com esse versículo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi o apóstolo Paulo que ensinou esse versículo. Ele procurou aprender mais de Jesus, imitar a Jesus, seguir as pegadas, as marcas de Jesus, e dessa forma ele tentava ensinar as outras pessoas e conduzir as pessoas para que também imitassem aquilo que ele estava fazendo. Por isso que ele diz isso: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mais ou menos assim, façam o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que Cristo fazia. Então veja a importância de um pai que segue os passos de Jesus, que imita os passos de Jesus. Dessa forma, os filhos também imitarão. Nós também, como filhos, vamos imitar aquilo que os nossos pais estão fazendo, estão deixando marcas, rastros para que possamos aprender mais de Jesus e viver de uma forma mais certinha, mais justa e abençoada. Você pode ser muito abençoado seguindo os passos do seu pai, que está seguindo também os passos de Jesus. Ok? E eu deixei também uma atividade para você aqui na descrição, aqui embaixo. Você pode baixar esse trabalho se você tem impressora na sua casa, ou se você não tem impressora na sua casa, faça um desenho dessas pegadas. E você pode escrever: pai, siga sempre a Jesus, porque vou sempre seguir os seus passos. E eu encorajo você a escrever algumas qualidades do seu pai e dar esse desenho nesse dia
nessa semana tão especial que é a Semana dos Pais. Ok? Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido alguma coisa a respeito da vida do seu pai, o que o seu pai deve fazer para ser um pai segundo o coração de Deus e o que você precisa fazer para ser um filho segundo o coração de Deus. Certo? Um abraço, amo vocês e até daqui uns dias. Tchau, tchau!